Bora lá? Gravando já? Sucesso. Boa noite, companheiros. Tudo certo? Professor Emanuel, saudade sua. Tudo certo? Boa noite. Estou aqui com a turma acompanhando. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Eu tenho a honra aqui de estar do meu lado aqui, o professor, o Irlan, é um sócio meu que trabalha comigo na Ailos lá. É coordenador da equipe de arquitetura da Ailos lá, que vai falar um pouco mais sobre arquitetura corporativa de TI, de maneira geral, explicando como é que é usado na prática na área. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente conhecer funcionando na prática. Isso vai ser um negócio bem interessante. Quem estiver participando da reunião e quiser perguntar alguma coisa, sugiro perguntar no chat aí, de repente eu organizo aqui e a gente pergunta para o Ilan, ou questiona, ou colabora com ele de maneira geral, né? Ilan, então, de maneira geral, obrigado, muito obrigado por ter vindo aqui, né? Participar do nosso evento do Senac, aproximar, né, as empresas do Senac. Acho que é uma coisa muito importante isso. E eu queria que você contasse um pouco mais de ti e da Ailos de maneira geral, assim. Legal. Primeiro, Ratke, obrigado aí pelo convite, tá? Muito honrado aí pelo convite de estar aqui compartilhando um tema bem importante, acho que para as empresas, que é a arquitetura corporativa, né? Então, de antemão aí, muito obrigado pelo convite, tá? Então, meu nome é Irlan, né? Como o Cláudio já antecipou, eu coordeno o time de arquitetura corporativa aqui dentro da Ailos, né? A Ailos, não sei se todos conhecem, mas é uma central aqui de cooperativa de crédito, atua no sul do Brasil, então nos 3 estados do sul. Com sede aqui em Blumenau, né? Então a gente já tem aí, inclusive, autorização para atuar no Brasil inteiro, mas a gente ainda tem aí um gap de atuação em algumas cidades aqui na região sul. Então, diria que a curto prazo, o nosso foco aqui na região sul e depois expandir para o Brasil afora, tá? Como é que surgiu a Ailos, né? A Ailos surgiu dentro de uma cooperativa. A cooperativa Via Cred, inclusive, é a maior cooperativa do Brasil, tanto em número de cooperados como na gestão de ativos, né? Isso foi durante um tempo. Depois a Ailos tornou-se uma empresa independente e abaixo dela ao redor dela tem 13 cooperativas filiadas, né? Então, para quem que a gente cria nossos produtos, né? Nosso cliente direto são as cooperativas filiadas, né? Mas os produtos que a gente cria, elas são utilizadas aí não só pelas cooperativas filiadas, mas também pelos cooperados das cooperativas filiadas, né? Então, a gente tem um olhar muito para o colaborador das singulares e também para os cooperados que são PF, PJ, que respondem diretamente às filiadas, tá? Só para contextualizar aí a questão da empresa para quem não conhece. Ok? Falando um pouco do meu histórico aqui, né? Eu imagino que alguns de vocês já atuam também com sistemas. Eu comecei na Ailos aí há 11 anos e pouco. Então, eu entrei como analista de sistemas na época, né? Passei pela coordenação do time de sistemas e hoje eu coordeno o time de arquitetura, né? Então, estamos aí trabalhando com transformação digital e, para mim, é um prazer muito enorme falar sobre arquitetura corporativa aqui. Eu acho que vai ser uma noite bacana aqui, tá? Falando no mundo de novo. Obrigado, Irlan. Irlan, eu acho que, de maneira geral, assim, acho que a gente tem que, sei lá, na sua opinião, o que é arquitetura corporativa? Porque quando a gente procura na internet arquitetura corporativa, a gente vê um monte de design de salas salas de reunião, design da empresa, né? O que é arquitetura corporativa de TI? Legal, acho que vale contextualizar, né, Cláudio? Tu comentou bem, assim, né? Se tu for aí no Google, né? Quem for no Google pesquisar por arquitetura corporativa, vai aparecer N definições, né? E não existe um conceito que a gente fala assim, esse é o certo, esse é o errado, né? Eu costumo usar uma figurinha. Eu posso compartilhar uma imagem aqui, Cláudio? É possível, né? Pode ser? Eu vou compartilhar que eu acho que fica mais fácil de explicar o contexto da arquitetura corporativa, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui pelo Teams. Aqui, vamos ver se... Me avisa se já está aparecendo para vocês. Para mim já está ok, Ilan. Tá ok?
Legal, então assim, conceito tem vários, né? Eu poderia citar um que eu gosto bacana, que é esse aqui, que está no searchcio.com, que diz que a arquitetura corporativa é um modelo conceitual que define a estrutura e funcionamento de uma organização, cuja intenção, né, é determinar como a organização pode mais efetivamente atingir os seus objetivos atuais e futuros. Essa é uma definição que eu acho que contempla bem o entendimento da arquitetura corporativa, tá? Mas o que representa bem essa imagem aqui? Ó? O que essa imagem diz, tá? A gente tem uma situação atual das empresas, né? Como é que as empresas estão nesse momento, né? Essa é a situação atual. Para atender a situação atual, né, tem um conjunto de sistemas. Vamos entender que a nossa arquitetura atual, o ESIS aqui, né, o nosso legado, nossa infraestrutura, esse é o nosso estágio atual. E a gente tem uma visão estratégica da empresa, né? E se eu tenho uma visão estratégica da empresa, eu preciso descrever uma arquitetura futura, né? Então, o que é mais importante aqui entender quando a gente fala de arquitetura corporativa, né? Não existe arquitetura corporativa se o negócio não estiver junto. Então, o pilar principal da arquitetura corporativa, né? A metodologia, a disciplina complementar do planejamento estratégico. Pô, mas se uma empresa não tem planejamento estratégico, dificilmente a gente pode falar em arquitetura corporativa, tá? Porque ela parte do planejamento estratégico da empresa. Então, esse cara aqui, né, o nosso planejamento, ele é o artefato principal para a gente descrever a arquitetura corporativa. Então, se a gente tem um estágio atual e eu preciso entender o que a empresa está olhando lá para frente em questões de estratégia, aí sim eu posso pensar em fazer uma arquitetura-alvo, que a gente chama, que é o nosso to be aqui, né? Tanto a parte de tecnologia, como pessoas, processos, né? Então, essa é a nossa referência olhando o futuro, né? Tem empresas que têm um planejamento estratégico mais curto prazo, né? Isso não tem certo nem errado, vai muito da empresa. Tem uns que olham mais a curto prazo, outros a médio, outros a longo prazo, né? Então, o importante é isso ter no radar para a gente falar, né, em construir uma arquitetura corporativa. E como é que a gente faz isso? Através de um roadmap, né? O roadmap, ele vai traduzir aquilo que a gente está, como que está a nossa arquitetura atual, né? Traduzindo em iniciativas e projetos para a gente atingir a nossa arquitetura-alvo. E assim, contemplar o que se pensa aí de visão estratégica, tá? Então, quando a gente fala em arquitetura corporativa, né, Cláudio, para resumir aqui a tua pergunta, né, a gente não fala estritamente de tecnologia, né? Pô, mas eu estou falando de arquitetura, mas não é tecnologia? Não é tecnologia, sim, mas não é só tecnologia. Não, esse é o ponto principal, assim, né? A arquitetura corporativa, ela toca muito o negócio. Então, a gente tem que olhar para o planejamento estratégico, né? E estar lá junto, tracionando para que a gente utilizando aí tecnologia, né, a favor, utilizando recursos de processos, utilizando as pessoas adequadas, a gente consegue chegar na visão estratégica, tá? Então, acho que esse desenho aqui, para mim, é o que representa mais fielmente aí o papel da arquitetura corporativa, tá? Legal, legal, legal. E aí, quando você falou ali de planejamento estratégico e tal, sei lá, eu sempre penso muito naquele lance da cadeia de valor, né? Tipo, na minha empresa, o que tem mais valor, o que é mais importante, o que é mais essencial para o negócio, né? Esse cara tem um casamento lá entre a arquitetura corporativa e a e a cadeia de valor? Tem, Aliás, o que é eu cadeia de diria valor? que Para dar uma esclarecida aqui. assim, eu diria que a cadeia de valor, né, é um artefato da arquitetura corporativa. Ela é um meio que, pode dizer assim, ela representa todo o produto e serviço que uma empresa pode disponibilizar para os seus clientes, no caso nosso aqui, para os cooperados, tá? Então, falando exclusivamente aí da Argos, né, nosso cenário, a gente utiliza a cadeia de valor para representar isso, né? Então, quando a gente vai falar em projetos, né, que projetos eu vou atender? O que eu vou fazer? O que eu preciso priorizar dentro da arquitetura? Eu tenho que olhar para a cadeia de valor, porque ali eu consigo ver o que tem gaps, né? Se eu estou bem atendido em termos de produtos que atendem aqueles cooperados aqui no nosso caso. Então, sim, tá, Radke, respondendo diretamente, a cadeia de valor ela faz parte da arquitetura corporativa, né? É um artefato assim muito usado pelas empresas para representar principalmente tudo que a empresa tem de produtos e de serviços, tá? Eu não deixei aqui tudo, mas eu posso compartilhar também como é que a gente vê isso dentro da Argos, tá? Deixa eu ver se eu tenho um slide que fala sobre isso. Eu acho que tangibiliza um pouco aí a tua pergunta, tá? Ver se tem algum material aqui.
Esse aqui eu acho que ajuda. Espera aí. Aqui, ó. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Tá sim, tá sim. Tá perfeito. Legal. Então, assim, eu tinha falado antes de planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico, ele toca essa parte aqui, né? Aqui é onde a empresa fala, cara, onde é que eu tô, para onde eu tô olhando, para onde eu tô mirando, né? Onde é que eu quero chegar? Então, a cadeia de valor, ela representa, né, tudo que se tem aqui e aquilo a gente pode usar essa cadeia de valor para desdobrar em novas capacidades, né? Então, a arquitetura corporativa tem esse papel aqui de desdobrar em fluxo de valor, em capabilities, que a gente chama business capabilities, que é aquilo que eu preciso atender enquanto tecnologia, enfim, desdobrar em processos de negócio, ver o que precisa de pessoas, né, para atender essa capacidade de negócio aqui. Isso através de quê, né? De uma gestão de portfólio. Então, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é o que faz a gestão de tudo que eu estou pensando, né? De desenvolvimento, de projeto, de tecnologia, para atender as capacidades de negócios que na cadeia de valor a gente identifica como gap, né? E que isso vai fazer com que incremente eu chegue no estágio atual, no estágio futuro aqui, no estágio to be, do planejamento estratégico. Então, ele está aqui no meio, eu diria, tá, Cláudio? Ele representa tudo que eu tenho de produto e processo, produto e serviço, digamos assim, né, das empresas, e a gente olha isso muito para olhar a completude, né? Beleza, tá, meus produtos estão suficientes, né? Como é que está o mercado, né? Como é que eu estou em grau de maturidade relacionado a determinado domínio, né? Pegar um exemplo bem prático do nosso cenário aqui, né? A gente trabalha com o sistema financeiro. Então, nossos produtos são os produtos que vocês conhecem aí do sistema financeiro, né? Então, tem um empréstimo, tem um investimento, a gente tem algum produto específico que é de cooperativa, como capital, né? O cooperado, ele é sócio, então ele não é cliente, então ele faz parte, né? Ele tem uma participação na cooperativa. Então, esses produtos a gente pode olhar como é que está a maturidade dele a partir da cadeia de valor, e se fizer link aqui com o planejamento estratégico, se eu precisar, se o planejamento estratégico está... Desculpa, deixa eu desligar aqui o celular. Se o planejamento estratégico está me pedindo para evoluir determinada capacidade, né? A cadeia de valor, ela traduz bem isso, tá? Depois se eu tenho um exemplo aqui, ó, da nossa cadeia de valor sistêmica, que aí eu já mostro para vocês como que é a nossa da AIDOS aqui, tá? Aqui, ó, tem... Cara, preparado, hein, gente? Ó, tem tudo aqui na ponta da língua, hein? Eu deixei porque eu não sei o que vocês vão perguntar, né? Então, vamos aqui achar esse cara aqui, ó. Esse aqui é bom. Para ter uma ideia, né? Como é que a gente fez a nossa cadeia de valor sistêmica aqui, ó? É esse cara aqui, ó. Essa é uma visão que a gente trabalhou junto com as cooperativas, né, para demonstrar em um único, digamos assim, numa única fotografia tudo que a empresa entrega em termos de produto, em termos de serviço, né, e essa é a nossa cadeia de valor. Então, o sistema AIDOS, né, junto com as cooperativas singulares, a gente consegue representar nessa visão tudo que o sistema entrega, tá? Então, aqui eu estou falando, por exemplo, na parte de produtos, né, eu tenho cartão, convênio, transferência, repasse, captação, né? Aqui embaixo existe a plataforma tecnológica, né? Tudo que suporta em termos de tecnologia, ele entra dentro da plataforma de tecnologia aqui, tá? E alguns serviços adjacentes aqui, por exemplo, gestão de pessoas, financeira. Então, é uma cadeia que eu consigo explicar, né, a empresa com uma única visão, que a gente chama de cadeia de valor, tá? Aqui eu peguei um exemplo nosso, né, da Ailos, mas isso é muito utilizado nas empresas que têm arquitetura corporativa dentro dela, tá? É bastante usado mesmo. Fica nesse nível só aqui? Não, né? Esse é o primeiro nível. Então, se alguém quiser entender a empresa em uma fotografia, esse cara aqui resolve. E aí eu posso ir aprofundando em determinado produto, né? Investimento, por exemplo. O que tem de investimentos, né? A gente tem todo um cadastro por trás, né? Cadastro de família, de produtos. Então, eu posso ter um investimento renda fixa, uma letra de crédito, enfim, aí vou abrindo todos os produtos até chegar no nível, por exemplo, de sistemas, né? Pô, mas qual é o sistema que atende a essa capacidade de negócio, né? Então, a arquitetura corporativa, ela toca nesse que a gente chama nessa rastreabilidade ponta a ponta, né? Eu consigo enxergar os produtos, né, na ponta e consigo ter rastreabilidade, né, e chegar a nível de sistema, de banco de dados, de servidor que atende,
de APIs que são utilizadas para entregar essa capacidade de negócio. Então, esse é o objetivo da cadeia de valor. Faz muito sentido, né, com a arquitetura corporativa, é um instrumento muito utilizado, não é o único, né? Nós aqui da Aires utilizamos esse, né? O Rilan, você falou duas coisas que eu fiquei pensando aqui. Você falou que dessa cadeia de valor aqui, desse sistema ou desse serviço que eu entrego para o, né, desse processo que tem valor aqui, isso deriva até chegar ao nível de banco de dados. Então, eu imagino que aqui no meio, a arquitetura corporativa, ela tenha várias facetas, não deve ser só uma arquitetura cooperativa, deve ter um cara que manja de dados, tem um cara que manja de infra, o cara que manja mais de sistemas ou de aplicações. Existe uma razão, uma divisão entre esses caras? Existe um grupo? Tem. Geralmente, Cláudio, a gente chama de domínios, né? Ou pilares da arquitetura corporativa, tá? Então, ela pega uma parte que é a arquitetura de negócio, né? Dificilmente, assim, quando a gente fala em arquitetura, a gente vai ter um profissional que conhece a arquitetura de ponta a ponta, né? Mas, sim, a gente tem alguns domínios. Um deles é a arquitetura de negócio, que é o cara que está lá no início discutindo os produtos, discutindo a estratégia do negócio, né? Então, ele não é reativo, ele não recebe uma demanda pronta, ele participa da concepção do produto, né? Ou do serviço. E aí tu tem outros pilares, né? A arquitetura de TI é um dos pilares da arquitetura corporativa. Então, por isso que eu comecei falando sobre negócio, porque a gente não fala em arquitetura corporativa se não falar de arquitetura de negócio, tá? A arquitetura de TI é um dos pilares, né? Assim como eu tenho uma arquitetura de aplicação, né? E a arquitetura de dados, tá? O que a gente chama de TI, na verdade, é muito na linha da infraestrutura, né? O que eu tenho de infraestrutura para suportar todos os produtos que eu comentei, por exemplo, aqui, né? Eu tenho servidores, eu tenho... Está na nuvem, está na AWS, no Google, no Azure. Então, a infra por trás disso a gente chama comumente de arquitetura de TI, tá? E na linha de arquitetura de aplicação, né, arquitetura de sistemas, a gente está falando dos padrões de sistemas, como é que a gente trata a integração de sistemas, né? Quais são as boas práticas para isso. E tem um outro pilar que é tão forte e está ganhando um peso cada vez maior agora, é a parte de dados, né? Então, daí a importância da arquitetura de dados para esse tema, tá? Porque, né, dados, há muito tempo, quando a gente fala em dados, não é só falar da tabela que a gente criou ali para um sistema, né? Muito, muito além disso, né? Hoje a gente fala de dado como sendo estratégico para a empresa, né? Então, a gente fala de dados considerando análise preditiva, por exemplo, como a gente usa os dados para pensar como o comportamento de um cliente futuro pode estar se pensando, né? E aí traçar a nova estratégia de negócio, né? Como é que eu falo em dado não estruturado, né? É muito comum isso hoje, né? Hoje nem todos os dados são estruturados. A gente pega dados, por exemplo, de redes sociais, né? São dados muito importantes para a gente traçar a estratégia de produtos nossos. Como é que estrutura isso, né? Como é que a gente faz uma arquitetura que vai dar uma escalabilidade, uma robustez, né? Para entregar valor para o negócio. Então, esses são os pilares que a gente fala da arquitetura corporativa, tá? Então, como eu comentei, assim, né, a gente não tem... Dificilmente a gente vai ter uma pessoa que entende arquitetura de ponta a ponta com maior grau de profundidade, né? A gente acaba tendo perfis aí nesse conjunto da arquitetura corporativa e aí sim, acho que tem esses pilares aí, eu consideraria 4 pilares, tá? Se eu tenho um material, eu sou bem visual, tá, pessoal? Então, eu gosto deixa eu te perguntar uma falar coisa, e mostrar, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Leandro. O professor Renato perguntou assim, ó, já que a importância é grande, né, com o PE em relação à arquitetura, Uhum. qual é a periodicidade que a arquitetura é revisada? Acho que até ontem, para quem assistiu a palestra da transformação digital, ele mostrou que o nosso PE é 10 anos, né? Mas em qual periodicidade a arquitetura é revisada? Existe alguma Também, periodicidade disso? É um negócio mais dinâmico? desculpa, quem que perguntou, Cláudio? Foi o Renato, professor Renato. Também, né, Renato? Eu diria que depende, tá? Não tem uma resposta assim assertiva que diz que esse é o período ideal. Depende muito da volumetria de processo que você vai precisar manter, né? E depende muito do time, da estrutura que está dentro do time de arquitetura para fazer a manutenção desses artefatos, tá? Então, assim, o que eu vejo acontecendo aí nas grandes empresas, né? Uma periodicidade semestral, é uma boa periodicidade. O ponto é, né, a cada vez que entra um delivery de produto, que altera um produto, isso tem que acontecer naquele momento, né? Então, eu diria que a gente pode traçar uma periodicidade
semestral, né, a cada 4 meses, 6 meses, 8 meses, mais para dar uma geral, mesmo assim, para dar uma atualizada geral. Mas o ganho aqui, né, que eu vejo tá isso no momento do delivery, né? À medida que eu estou construindo os produtos, eu estou criando melhorias, né? Estou fazendo evoluções, aquilo é o momento de já encostar e atualizar. Porque esse ponto que tu trouxe é super importante, é muito comum, né? Iniciativas de arquitetura corporativa começar, né? E rapidamente cair em desuso por falta de manutenção. Então, alguém vai olhar lá os artefatos da arquitetura e falar, putz, isso aqui está desatualizado, já foi, né? Então, eu diria que uma periodicidade aí semestral, né? E tocando na entrega também, fazendo essas atualizações, eu acho que funciona, tá? Legal, legal. Obrigado, obrigado, Renato. Obrigado, Ilan. Tu estava falando alguma coisa sobre os perfis dos pessoal lá, né? Como é que tu sabe onde é que é a barreira de um e o começo do outro, né? Que termina uma função e começa outra nesse negócio. Legal. Então, eu estava comentando dos perfis, né? A gente não tem um perfil, como eu falei, né? Tem vários perfis, né? A gente fala assim, pô, eu sou arquiteto, né? Essa é uma pergunta boa, Cláudio, porque assim, né? O arquiteto, arquitetura não é um curso que a gente dá na faculdade, certo? Não tem lá uma graduação chamada arquitetura de TI, arquitetura corporativa, não tem, né? A gente tem o quê? A gente tem sistema de informação, a gente tem ciência da computação, engenharia de software e afins, né? E aí tu tem alguns cursos de pós-graduação, alguma especialização mais focada em arquitetura de TI, mas a gente não tem isso na graduação. Então, o profissional chama assim, o arquiteto, ele vem de algum dos pilares, né, que ele acabou construindo a carreira dele, né? Vou pegar o meu exemplo, né? Como é que eu cheguei na arquitetura? Eu comecei com sistemas, então, lá na minha época de estagiário, né, fui programador, depois passei para analista, né? Depois de analista passei mais com cargo de gestão de projetos, de sistemas, depois fui para do time de arquitetura. Então, essa foi a minha carreira que eu diria que eu diria que é o mais comum quando a gente olha os perfis dos arquitetos, né? Eles vieram com a veia de sistema, né? De análise e desenvolvimento. Não é a única, né? Aí tem, por exemplo, um profissional que ele vem da veia de infraestrutura. Então, é o cara que começou mais na infra, cuidando de servidor, instalação, configuração. Agora começou a se especializar mais com nuvem, né? Com conceito de cloud. E aí ele precisa ser um arquiteto, só que ele não pode ter só essa veia original dele, né? Para chegar na arquitetura, né, para atuar como arquiteto, ele precisa sim ter um ponto forte dele, um aspecto forte, que é o que vem da carreira dele, mas aí ele tem que olhar para algumas competências que são mais, eu diria assim, holísticas dentro da empresa. Ele precisa olhar mais para negócio, tem que saber conversar bastante com o negócio, né? Então, se é um cara de sistema, ele vai ter que ter um olhar para a infraestrutura também. Então, ele tem que conhecer, por mais que não seja o cara especialista em cloud, ele vai ter que conhecer os conceitos de cloud, né? Como é que ele vai fazer desenhar uma arquitetura se ele não tem o básico, por exemplo, de infraestrutura, né? E o outro é o contrário também, né? Então, se ele veio de uma arquitetura de infra, ele tem que conhecer os conceitos de sistemas, né? Como é que os sistemas estão evoluindo, né? Então, eu diria assim, né? Vai muito do histórico do profissional, mas para atuar na arquitetura, ele tem que ter uma bagagem já profissional grande, né? A gente comenta assim que dificilmente tem arquiteto júnior, né? O arquiteto ele já tem que ter uma bagagem boa e ele dá uma paradinha na sua especialização e olhar a empresa holisticamente, né? Ele precisa ganhar bagagem nisso, tá? Tem alguns perfis, né, que eles são mais especialistas, né? Então, o arquiteto, a gente não fala assim, eu sou arquiteto, né? Tem alguns perfis, né? Deixa eu ver se eu tenho material. Eu gosto de mostrar material também para ajudar aqui, tá? Esse é um bacana porque é uma coisa que a gente está, inclusive, discutindo dentro da empresa. Eu acho que vai ajudar aqui. Eu só pego esse cara aqui. Posso mostrar aqui, né, Cláudio? Claro, posso por favor. Só me avisa quando aparecer. Apareceu. Sim. Então, aqui, ó, eu trouxe alguns perfis aqui, ó, de arquitetos, tá? Então, se alguém já atua com arquitetura aqui, provavelmente você vai se identificar em algum desses aqui. Tem mais dois aqui para frente? Mais três. Então, assim, ó, o arquiteto de negócio, né? O que o arquiteto de negócio faz? Eu mostrei, por exemplo, ali a cadeia de valor, né? Cadeia de valor é um artefato que foi construído pelo arquiteto de negócio, né?
Ah, mas é só pegar alguma base e traduzir isso no material? Não, né? E a gente precisa estar do lado do negócio discutindo, né? Primeiro, né? Porque dificilmente isso já está pronto da organização. Se tu está construindo uma cadeia de valor, ela não está pronta. Pode ser que tu pergunte para uma pessoa de determinada área, né? E fale quais são os produtos que a gente entrega. Pode ser que ele fale que é A, B, C e D. Pode ser que tu vai em outra pessoa de outra área, ou às vezes até da mesma área, e a pessoa vai dizer, não, é B, C e J, por exemplo, né? Então, existe um trabalho do arquiteto de negócio que é fazer rodadas e rodadas de negociação, de discussão, ir atrás de padrões, né? Como é que as empresas estão traduzindo uma cadeia de valor, por exemplo, né? No nosso segmento, no segmento que eu trabalho, que é financeiro, a gente tem uma referência que é o BIAN, né? Então, a gente pode usar aquilo como uma referência para chegar na nossa cadeia de valor. Mas isso é especificamente do setor financeiro, né? Então, o arquiteto de negócio aqui, ele faz isso, ele está muito próximo do negócio, descrevendo os serviços, os produtos que a empresa tem, né? E descendo o nível. Então, como é que eu entro no detalhe, por exemplo, de uma jornada de um produto específico? Exemplo, né? Eu vou pegar um para tangibilizar aqui, né? Eu tenho um produto chamado empréstimo, né? Como é que é uma jornada de empréstimo? Eu posso chegar no meu aplicativo aqui, né? No meu mobile bank, entrar, solicitar um empréstimo, né? Pode ser que seja aprovado na hora, pode ser que vai cair numa fila de aprovação. Então, isso é uma jornada, isso é o fluxo de valor que a gente fala, né? Por que fluxo de valor? Porque é um valor que o cliente, né? No nosso caso aqui, o cooperado, ele utiliza, beleza? Então, quem que ajuda na construção dessa jornada é esse arquiteto aqui de negócio, tá? Uma das funções dele. Aí tem um arquiteto de solução também. O que que é o arquiteto de solução faz aqui, né? Ele entra muito no delivery, né? Então, se eu já tenho um roadmap traçado, eu tenho produtos que precisam construir, eu já tenho essa priorização, né? Por isso que eu falei do planejamento estratégico. Se esses produtos estão linkados ao planejamento estratégico, alguém tem que fazer a concepção técnica dessa solução. Quem é que faz isso? O arquiteto de solução. Então, ele vai ter que entender o que foi pensado de produto, digamos assim, de negócio, e aí não é receber a receita do negócio, ele participa também da definição, né? Então, esses dois profissionais aqui, eles estão muito próximos do time de negócio, né? Mas ele precisa entregar um desenho de solução que vai ser, vamos entender que o sistema vai utilizar isso como artefato para construir, para desenvolver, para integrar com outras soluções, né? Então, esse é como se fosse o arcabouço aqui do sistema, né? Se a gente fizer um paralelo aí com casa, por exemplo, né, que tem o papel do arquiteto, é como se fosse aí a planta baixa, né, uma visão 3D da casa, que é o que o arquiteto faz, né? A gente pode fazer um projeto, desenvolver um produto só com o programador? Pode, mas dificilmente ele vai ser um sistema, digamos assim, robusto o suficiente para ele ser utilizado por muito longo prazo, digamos assim, né? Ele vai ter uma vida curta, né? Até porque quando a gente faz simplesmente implementa um requisito que o negócio pede, a gente está fazendo só um pedacinho, né? A gente não está olhando para o todo, né? Então, o arquiteto de solução ele tem esse papel muito importante aí na entrega do produto, tá? O arquiteto de aplicação, né? Qual que é a diferença principal desse cara aqui, né? O arquiteto de aplicação, ele olha para as tecnologias específicas, o que que a gente tem do ponto de vista de parque de desenvolvimento, de tecnologia. Então, ele está muito antenado com o que a gente tem dentro da empresa, né? O que que a empresa tem, mas ele tem que estar um olhar para fora também, tá? Então, ele tem que ver o que está tendo de tendências tecnológicas, o que está vindo de referências, né? O que está se usando de novidade, e ele olhar, pô, isso aqui eu acho que faz sentido no nosso ambiente, no nosso parque aqui, na nossa organização. E aí, se for o caso, ele traz para a arquitetura, né? Coloca esse componente dentro da arquitetura e aí depois vai disseminar entre os arquitetos e os demais times a utilização dele, né? Então, ele é um pouco de papel de arquiteto de solução, só que ele tem um olhar muito para fora também. Ele faz um pouco de pesquisa e desenvolvimento, vamos chamar assim, né? Aí tu tem um arquiteto de infraestrutura, que é o cara que geralmente ele veio do pilar de infra mesmo, né? A carreira dele foi construída em infraestrutura e ele chegou na posição que ele olha agora holisticamente a empresa e consegue bolar soluções, né? Utilizando o seu pilar principal, que é a infraestrutura, tá? Na nossa empresa aqui, especificamente, né? O nosso case aqui, a gente tem uma área de infraestrutura, então essa área ela é responsável por definir os padrões. Então, toda referência relacionada à infraestrutura, eu vou usar cloud, qual cloud eu vou usar? Né? Vou AWS, vou Azure, vou Google. Então, existe uma área que faz isso, né? Mas depois disso decidido, né, a gente precisa
pegar esse entendimento aqui de referência de infraestrutura, né, e o arquiteto de solução tem que pegar isso aqui, né, e implementar no seu desenho de solução. Eu tenho que considerar esse cara aqui, né. Então, esse papel aqui ele acaba sendo um evangelizador também dos demais arquitetos no que tange à infraestrutura, tá? Tem mais alguns aqui também que é muito comum, o arquiteto de integração, né? Que padrões a gente vai utilizar dentro da nossa arquitetura de integração, por exemplo, né? Vamos trabalhar com transações síncronas, assíncronas, né? Vamos usar API, vamos usar microserviços, vamos usar eventos, né? Na linha de eventos, o que a gente vai usar de solução, né? A gente vai usar um RabbitMQ, a gente vai para um Kafka. Então, o arquiteto de integração ele tem esse olhar mais específico, né? E de novo, né? Nem sempre, né? Aliás, na maioria das vezes, dificilmente tem uma pessoa para cada perfil. Às vezes a gente tem, é muito comum, né? E aí varia muito do porte da empresa também, do porte do time de arquitetura dentro da empresa. É muito comum ter um profissional que, por vezes, ele assume o chapéu de arquiteto de solução, né? Em determinado momento ele está como arquiteto de aplicação, e em determinado momento ele está como arquiteto de integração. Aqui a gente tem isso. A gente tem isso no nosso cenário, né? A gente não tem um para cada aqui, mas o papel ele é mais específico. Então, por vezes, tu vai atuar como arquiteto de integração, o teu foco é a integração, né? Na mesma linha, a gente tem um arquiteto de segurança, por exemplo, né? E aí a gente esse cara ele pode definir padrões ou ele pode interpretar os padrões de segurança e colocar isso nos desenhos de solução também, né? Pegando o gancho aí do nosso cenário aqui, Ailos, ele faz um papel de interpretador. Por quê? Porque também a gente tem uma área de segurança, né, bem robusta, bem grande, e se define esses padrões lá. Então, o arquiteto aqui, ele faz essa ponte entre a área de segurança e as soluções que estão sendo concebidas, né? Então, o que se cria de referência para desenvolvimento, né? Por exemplo, pegar um caso aqui, desenvolvimento seguro, né? Como é que eu cuido para não ter, por exemplo, um código que fica vulnerável à invasão, por exemplo, né? Então, esses padrões, é papel desse arquiteto de segurança olhar para esses padrões e considerar aqui nas soluções, tá? E agora, o arquiteto de dados, né? De novo, né? O arquiteto de dados não é o cara que só faz a tabelinha lá do banco para atender o produto. Vai muito além disso, tá? Esse sim eu diria que é o cara que define as referências, por exemplo, de criação de banco, de tabelas, nomenclatura de campos, né? Mas ele vai além dessa parte mais baixo nível, que é entender, por exemplo, o fluxo de dados, né? Se eu estou falando de uma jornada de valor, né, que vai ser entregue para o cooperado, qual é o fluxo de dados dessa jornada, né? Eu citei um exemplo aqui de tomar um empréstimo, né? O fluxo de dados do empréstimo, ele vem, por exemplo, do cooperado, através do canal mobile, né? E aí ele vai passar por algumas etapas, né? Que é do ecossistema da arquitetura da empresa, né? Então, ele vai passar por uma camada de integração, vai chegar na base de dados, né? Esse dado ele vai ser usado para mais alguma coisa, ele vai parar ali, né? Eu posso usar isso de forma estratégica, né? Então, é papel aí do arquiteto de dados atuar nessa parte aqui, né? Um tema que está muito forte ultimamente é a questão de um data lake, né? Como a gente monta o data lake? E aí precisa de uma arquitetura para isso, né? Pô, data lake na nuvem, não é na nuvem, mas as informações estão na nuvem, vem da nuvem, não vem da nuvem, vem de vários sistemas, né? Então, isso não pode ser feito meio ad hoc, assim, né? Cada um pega e vai fazendo. Tem que ter uma arquitetura bem, bem estruturada para isso, tá? E aí é papel do arquiteto atuar nessa frente, né? Obrigado, não sei se Elan. era isso, Racho, que É isso aí? Não, perfeito. Né? Nem sabia que existia tudo isso aí, pelo amor de Deus. Para mim só tinha um arquiteto civil. O Elan, deixa eu te aproveitar um gancho, né? Eu imagino que essas pessoas aqui, elas trabalham em vários sistemas, e esses sistemas têm várias capacidades, como tu comentaste, capabilities, e essas capacidades entram até naquela parte de negócio que você comentou antes. Cara, eu imagino que tenha, N sistemas, N capacidades. Existe uma ferramenta, aliás, é a pergunta do professor Renato, existe uma ferramenta de ponta a ponta que vai dizer assim, ó, essa regra, esse produto aqui envolve esses sistemas, esses bancos, esses componentes? Tem, boa. Hoje, boa. eles usam não, né? Então, boa, aí tem algumas perguntas aí, eu vou aproveitar e tocar nesse assunto. É bem importante, bem legal essa pergunta, tá? Assim, existem ferramentas, né? É aconselhável usar a ferramenta para arquitetura corporativa. E aí, o que eu comento, né? A ferramenta, ela não é o pré-req para começar uma iniciativa de arquitetura corporativa na empresa, né? Mas chega um momento que ela é imprescindível. Tu não consegue fazer a gestão sem ferramenta de arquitetura corporativa, né?
Vou trazer o case Ailos aqui, né? A gente não começou comprando uma ferramenta de arquitetura corporativa, a gente começou trabalhando o processo, né? Entendendo que forma a gente ia estruturar a arquitetura corporativa, e hoje está no nosso radar aí, muito provável para o ano que vem, a gente escolher uma ferramenta para colocar isso aqui, tá? Por enquanto a gente tem informações aí, a gente usa muito o SharePoint para isso, tá? O SharePoint é bem simples de manter, mas, né, tem a questão da volumetria, né? Então, a gente entende que não se mantém em pé só com SharePoint, por exemplo, ou trabalhando com informação em banco de dados ao longo do tempo, né? No nosso case aqui, a arquitetura, embora a arquitetura já existia aí, deve ter uns 6, 7 anos que já existe a área de arquitetura, inclusive, mas de forma corporativa ela começou mais nos últimos 2 anos, tá? Então, aqui que a gente está olhando de forma muito forte a questão da arquitetura de negócio, por exemplo, tá? Então, a gente colocou no nosso roadmap aí para a gente adquirir uma ferramenta para isso, tá? Assim, posso dar sugestões de algumas que estão aqui no nosso radar para avaliar. A gente vai fazer um processo de RFP, né? Tem uma que eu já ouvi falar que é o Software AG, é uma boa, deixa eu ver se eu tenho referência sobre isso também, que aí eu compartilho, né? Uma fonte legal para consultar referências de tecnologia é o Gartner, né? A gente olha muito para o Gartner. Tem empresas que têm parceria com o Gartner, nós somos clientes deles, então a gente tem um acesso mais facilitado, mas o Gartner, ele tem muito conteúdo disponível também na internet. Então, por exemplo, o quadrante Gartner é um quadrante onde ele mostra as melhores ferramentas aí a nível global, né? A nível mundo, né? E a gente usa isso como uma referência aqui para a gente também, tá? Deixa eu ver aqui, Rat, que eu posso passar alguns nomes, né, para Renato. o Renato ali questionou, né? Ver se eu tenho alguns aqui, né? Fácil. Enquanto você pega aí, Renato, ou Ilan, deixa eu falar. Gente, eu botei no site, no chatzinho aqui a lista de presença, tá? E, de novo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só escrever no chatzinho que eu organizo aqui e faço com o Ilan no melhor momento. Achei aqui, ó. Por exemplo, Software AG é uma, tá? A Evolve, né? Que é uma ferramenta chamada Mega, também é uma opção. Aí tem a Lean9x, tem a Qualiware e tem a Biz Design. Esse é o que a gente mapeou aqui para a gente fazer um processo de avaliação, tá? São ferramentas boas, a princípio, elas estão no quadrante Gartner, então por si só a gente já tem um carimbo aí, né? E aí vai muito da necessidade, assim, né, de orçamento, né? Não necessariamente são ferramentas baratas, né? Geralmente são ferramentas caras. E o conselho que eu dou, assim, eu não compraria uma ferramenta de cara, tá? Primeiro eu começo a estruturar a arquitetura corporativa, ver até que nível de informação a gente vai conseguir chegar, né? O que a gente vai estruturar, o que a gente vai manter, e às vezes, a depender da completude aí do que vai se tocar dentro de artefatos, talvez não precise de uma ferramenta tão robusta assim. A gente pode pensar numa ferramenta mais simples, tá? O Gartner, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, esse aqui eu acho que ajuda. Eu vou compartilhar aqui, ó. Vou mostrar um exemplo nosso aqui na prática sobre ferramentas. Peraí. Aqui, ó. Esse aqui. Tá aparecendo aí, Cláudio, para vocês? Tá aparecendo. Ó, esse cara aqui que eu comentei, né? Ele é o quadrante do Gartner, né? Então, o Gartner, ele avalia a utilização das ferramentas no mundo todo, né? E ele classifica, não sei se né, se alguém não conhece aqui esse quadrante, ele tem uma visão de ferramentas que estão classificadas como challenges, né? São líderes, esses quadrantes aqui, os visionários e aqueles que estão mais segmentados, né? Assim, tem alguns players, alguns nichos de mercado, né? Então, ele classifica. Geralmente, os líderes de ferramenta, eles estão nesse quadrante daqui, ó. Eles estão aqui, né? Então, são as soluções mais utilizadas no mundo, né? Então, a gente tem aqui para fazer, por exemplo, o Software AG, uma que eu tenho boas referências, tem a Mega, a Biz Design. Então, caso for avaliar aí ferramenta, eu sugiro olhar como referência aqui o Gartner, tá? Como é que a gente está aqui na Ailos, né? A gente fez o nosso portal de arquitetura no SharePoint. Então, tem uma pessoa que mantém aqui, aliás, boa parte do time de arquitetura trabalha em cima disso aqui. E aqui que a gente coloca, por exemplo, referências de tecnologias, né? Peguei um print só de exemplo aqui, ó. Por exemplo, a gente utiliza, o que é isso aqui? O Kafka, né? A gente utiliza a gestão de eventos com Kafka, né?
Então, antes do desenvolvedor começar a trabalhar com desenvolvimento com Kafka, a gente precisa declarar uma arquitetura de referência, né? Para quê? Para que o pessoal consiga desenvolver já no padrão, já no modelo bem definido. Então, isso a gente tem para tecnologias, para todas as tecnologias, tá? Quem que faz esse cara aqui, né? Quem que define a arquitetura de referência? Voltando lá ao nosso perfil, é o arquiteto de aplicação. Ele é o cara que vai olhar para a tecnologia, vai se aprofundar, trazer as referências para que os demais possam utilizar, né? Então, a gente começou por aqui, né? Diria que pode ser um caminho e alternativo, tá? Começar com o SharePoint e depois estruturar uma ferramenta robusta para isso. Mas para evoluir, de fato, né, e chegar no nível de maturidade da arquitetura corporativa, não dá para conceber sem uma ferramenta. A manutenção fica muito custosa, né? Digamos assim. A ferramenta ajuda muito. Muito obrigado, Ilan. Sucesso. Sucesso. Ilan, o professor Renato, ele perguntou assim, nesse momento que a gente está passando nesse processo de transformação, a gente deve estar precisando de arquitetos. Na verdade, ele pergunta, em termos de necessidade profissional, atualmente é maior a carência de relação profissional de arquitetos de negócio, de solução, de TI? O que você tem mais? Eu vou aproveitar, Ilan, vou até botar o link do nosso RH aqui para o pessoal ficar sabendo e ajudar a gente a divulgar essas vagas, né? Ah, sim. Não, legal. Eu diria que está bem aquecido o mercado, né, de TI como um todo, né? Não especificamente, não só da arquitetura, mas o perfil de arquiteto é muito difícil de achar, né? E aí sim, né, o mercado está muito aquecido, né? Então, o fato da gente começar a trabalhar, por exemplo, home office, e aí a pandemia foi o causador disso, né? Foi o principal acelerador nesse sentido. Isso trouxe muitas opções de trabalho, além das fronteiras da cidade que você está, do estado que você está, e muitas vezes do país que você está, né? Então, acabou um pouco essa barreira que a gente tinha até então, né? Exemplo, a gente, né, Cláudio trabalha lá na Aidos também, desde março que a gente está trabalhando no home office, e, assim, não mudou nada em termos de produtividade, né? Eu diria que até aumentou a produtividade dos times, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar bons profissionais, né, perfis aderentes às vagas, né? Falo pela própria Ailos, mas tenho certeza que não é só a Ailos, né? Então, as empresas estão contratando muito. O fato da pandemia, ela acelerou muito a transformação digital, né? Então, as contratações foram muito frequentes e aí aqueceu. A gente está, eu diria que não chega a ser um apagão, mas a gente está próximo de um apagão de mão de obra, né? De tão latente que está a quantidade de vagas de perfis especializados, né? E as empresas estão quase que no leilão, assim, né? Então, tem muita vaga, tem gente que está aqui, está trabalhando para empresas na Europa, está trabalhando nos Estados Unidos, para São Paulo, tem o contrário também. Vou trazer o próprio exemplo da minha área, né? A gente contratou esse ano 7 pessoas, foram as contratações que a gente já realizou durante esse ano. Todas elas foram para modelo teletrabalho. Então, até então a gente só tinha profissionais aqui rocheados aqui em Blumenau. Hoje a gente tem pessoas de Porto Alegre, de Santo André, São Paulo. A gente tem de Goiânia, de Brasília e Rio de Janeiro. Então, assim, foram todos motivados por esse processo aí da pandemia que acelerou a questão do teletrabalho, tá? Obrigado, Milan. Só complementando. Obrigado, viu? O professor Emanuel fez uma pergunta interessante aqui. Ele perguntou assim, boa noite, imagino que a Alios possua vários times de desenvolvimento, atuando em vários projetos. Nesse cenário, qual o principal gatilho para a atuação da arquitetura nesses projetos? A gente tem quantas squads? A 70, 30? A gente tem por volta de 70 squads, né? Aí falando do modelo Airos, a gente trabalha no modelo ágil lá, né? Então, aquele conceito de tribos e squads, e a gente está por volta de 70 squads, a expectativa é até no final do ano chegar a 80 squads, tá? E deve crescer no ano que vem também. E como é que está a arquitetura nesse cenário, né? A gente não tem um arquiteto para cada squad, nós não temos 80 arquitetos, né? Muito longe disso. Nosso time está acho que a gente está com 16 pessoas dentro do time de arquitetura, né? Aí falando de arquiteto de negócio, arquiteto de dados e arquiteto de TI, que ele assume aqueles papéis que eu falei anteriormente. A gente está com 16 pessoas. E aí, como é que a gente está pensando? Está pensando, não, como é que a gente está atuando, né? Aí existe o que a gente chama de atuação da arquitetura dentro do modelo ágil.
né? Como é que isso acontece? Posso pegar mais um material para falar sobre isso aí? Que eu tenho um aqui que ajuda, tá? Para a gente discutir esse assunto aqui. Para ver se está aqui. Foi boa a tua pergunta, que eu vou pegar o gancho e até falar de um ponto aqui, que é a atuação da arquitetura no modelo ágil, né? A maioria das empresas, né, ou já estão aí trabalhando direto no modelo ágil, ou estão em processo de transição, trabalhando parte no modelo mais tradicional, naquele modelo cascata, né? Ou aquelas que ainda estão segurando para ir para o ágil, né? Mas mais cedo ou mais tarde eles vão mudar de metodologia de trabalho, né? Esse é um desenho que eu acho que ajuda a responder a tua pergunta aqui, né? Por exemplo, a gente tem 70 squads, o Cláudio comentou, e crescendo, né? Se a gente fosse ter um modelo cascata, que é aquele modelo onde a arquitetura, eu diria que ela é mais reativa, porque a área de negócio ela fica ali alguns meses concebendo um produto, né? Fica lá, às vezes, 2, 3 meses escrevendo uma bíblia de requisitos e aí vai entregar para o time técnico. Agora, pronto, é tudo isso aqui que eu quero, construa, né? Aí o arquiteto baixa a cabeça, lê aquele monte de documentos e faz um outro documento gigantesco, fala, aqui está pronto, o desenho de arquitetura, tudo que precisa ser contemplado em termos de arquitetura está aqui. Aí vem o time de sistema, pega isso aqui, baixa a cabeça, desenvolve. Aí chega lá, né, 6 meses depois, 7 meses depois, entrega para a área de negócio, a negócio, ó, testa aí que tu pediu está aqui, né? E aí o que é que acontecia na prática nesse modelo, né? Muitas vezes o cenário econômico já mudou, o produto já tem outros aspectos, né? Então, todo aquele trabalho que aconteceu previamente, talvez não faça sentido mais lá quando o cara entregou o produto. E aí tem que refazer. O modelo ágil, ele vem trazer melhorias nesse sentido, né? E aqui, por exemplo, aqui traz um pouco da jornada de um delivery, né? Imagine que as squads estão trabalhando nesse formato aqui, certo? Ele começa lá com a ideação, né? O que é a ideação? Isso aqui o cara tem uma ideia de um produto que a empresa entendeu como um bom produto, priorizou, vamos tocar. Então começa a trabalhar isso aqui, né? Eu tenho uma ideia, é algo muito simples, às vezes resumido em uma única frase ou um único parágrafo. Só que uma ideia por si só ela não vai para frente, é preciso detalhar um pouco mais ela, né? Aí passa por uma priorização, né? Geralmente, né, nas empresas tem um PMO ali que cuida do que vai ser tocado. E aí a gente chama aqui no modelo ágil, né, uma etapa chamada IP, que é uma sigla Innovation Planning, né? Na prática, o que é isso aqui, né? Esse termo em inglês. São algumas dinâmicas que vão fazer, né, descrever um fluxo de valor que precisa ser construído para relativo a essa ideia que a pessoa teve aqui. Mas eu não estou falando aqui, né, de um trabalho de 2, 3, 4 meses. Isso aqui acontece no máximo em torno de 2 semanas, tá? Então, pega um time, foca ali na escrita das regras que eu diria, fluxo de valor, né? Para esse MVP, para o primeiro produto que vai ser construído em cima dessa concepção. E aqui o arquiteto, ele atua aqui. Então, ele é cross em várias squads, né? E aí a gente colocou os bonequinhos aqui com cores diferentes para representar qual o perfil de arquiteto, né, vai atuar em que momento. Então, nas etapas iniciais de concepção do produto, o time de arquitetura é muito consumido, é muito atuante aqui. Por quê, né? Aquela coisa, o tradicional a gente é reativo, né? A gente recebe uma demanda e vai escrever um desenho para aquilo, né? Aqui não, aqui a gente está na linha de frente, o arquiteto ele está na concepção do produto. Só que as jornadas aqui são mais curtas, porque no metodologia ágil é muito melhor tu criar uma coisa menor, né? Testar, se der problema tu já volta, né? Libera, tu pode pegar um feedback do usuário aqui no final, repensar e melhorar. Isso dá um valor de forma mais rápida para quem está solicitando, que é, digamos assim, o nosso cliente, né? Então, a arquitetura ela atua aqui na concepção, e aí tem uma etapa aqui, um release plan, que a gente chama que é priorizar os épicos, né? O ágil prega muito isso de criar épicos, criar as features, né? As tasks, né? Isso faz parte do modelo ágil de entrega aqui, né? E tem essa etapa aqui que é bem importante, que na verdade ela começa aqui, na IP, que é o desenho da solução. Isso aqui é a responsabilidade do arquiteto, né? O arquiteto faz o desenho de solução. Só que ele não chega aqui, né, pega os artefatos que foram criados aqui para desenvolver para fazer o desenho de solução. Ele já começa desenvolvendo aqui, né? A gente botou só uma formalização, mas aqui já está saindo o desenho de solução. Vamos chamar assim de um V0, né? Porque está 15 dias lá, junto com o time trabalhando, já sai uma visão de arquitetura aqui, tá? O ponto é, né?
beleza, eu tenho esse desenho já pronto, e aí a Squad, né, começa a desenvolver, né? Então, passa lá para desenvolvimento, para integração, para as APIs, e, né, quando a gente está falando de metodologia ágil aqui, a gente entende que, né, o detalhe do desenvolvimento da solução completa, ela não sai desse processo aqui. Ela é contínua à medida que o produto vai evoluindo. Então, é o que a gente chama aqui de arquitetura evolutiva, né? Pode ser que lá no desenvolvimento surja a necessidade de eu priorizar um épico que, de repente, não saiu no desenho inicial. Então, esse desenho aqui, ele é vivo, né? Por isso que a gente fala que é uma arquitetura evolutiva, né? Pode ser que daqui eu volte para cá, atualizo, o cara vai lá, toca desenvolvimento, segue conforme o desenho de solução, e bola para frente, né? E aqui a gente segue, vai para as demais áreas de homologação, teste e vai para produção, tá? Então, assim, falando da atuação da arquitetura, né, ela está muito mais no início aqui, para já começar a criar com o conceito de arquitetura correta, né? Isso tem garantido a entrega com mais qualidade lá no final. Aí alguém pode perguntar assim, pô, mas se o cara fizer um desenho de solução aqui, né, colocar um padrão para ser desenvolvido, aí no desenvolvimento o cara vai lá e dá um jeito, um migué, né? Dá um jeitinho brasileiro e faz um puxadinho. Pode acontecer. Aí é o que a gente chama de governança da arquitetura, né? A arquitetura ela precisa definir processos que garantam a governança. E aí tem meios para fazer isso, tá? Um deles é fazer um code review em determinada etapa aqui do desenvolvimento. Pode chegar lá no final, por exemplo, ou em algumas etapas antes do final e marcar alguns checkpoints de code review, né? É um deles. Se, por exemplo, identificar uma coisa muito em cima da liberação que não posso deixar de liberar o produto, porque de repente já tinha um contrato assinado com o cliente, alguma coisa assim, a arquitetura ela pode fazer o papel de dar visibilidade a isso como um débito técnico. Ó, tá saindo uma coisa aí, mas saiu fora do que a gente desenhou, né? E a gente pode levantar e falar, ó, temos um débito técnico aqui. E dar visão, né, dar visibilidade a isso, por exemplo, para uma alta gestão da empresa, tá? É uma prática boa, né, da gente governar a arquitetura. Ô, Ilan, deixa esse desenho por enquanto. Esse desenho aqui, então, ele mostra a agilidade junto com os arquitetos, junto com a arquitetura corporativa. Ele é um desenho aqui, Cláudio, que mostra o processo de delivery, que a gente chama, né? Então, se alguém vai começar a desenvolver um produto, né, ele passa por essas etapas. Eu não sei tudo que o produto envolve, então ele faz ideação, né, prioriza lá a demanda, faz essa sessão de discovery, que a gente chama, né, para amadurecer o produto, e aí toca até o desenvolvimento, até sair em produção. Então, é o ciclo de delivery, né? Muito voltado para o ágil aqui, tá? Esse processo de ideação é o IP, é o que vem do Safe lá, de herança do Safe? O Safe usa muito esse conceito, né? O Safe usa aquela visão de incremental, né? Então a gente faz, entrega aqui, pega muito essa parte aqui, o Safe, né? A gente faz o desenho de solução, toca para desenvolvimento, né? E aí a gente pode voltar para cá para refazer, para de repente incrementar um épico que não estava priorizado na primeira entrega. Então o Safe pega bem isso aqui. Estou tocando num ponto importante, né? Hoje a arquitetura saindo dessa metodologia tradicional, existe o conceito de Safe for Arch, né? Quer dizer, um módulo safe do ágil, né, aplicado à arquitetura. E diz respeito a exatamente isso, tá? Então, aí é lógico, né? Cada empresa, ela adequa o safe, né, à sua medida. Nem todo mundo pega o safe e sai fazendo ipsis litteris, por exemplo, né, de ponta cabeça. Mas eu acho que cada empresa pode utilizar aí as questões dos safes e adequar a sua realidade, né? Geralmente funciona assim, tá? Mas é isso mesmo, tá? Esse é o conceito mesmo, tá, Cláudio? Obrigado. Obrigado, Ilan. Gente, mais alguma pergunta aí? Alguma coisa nesse desenho? Então, Ilan, deixa eu, já que ninguém está perguntando, posso eu perguntar, né? Então, por favor. Quando você falou ali naquele lance dos arquitetos, você falou assim, não tem um arquiteto rodando para cada uma daquelas squads lá, né? Eu acho que não deve ter nenhuma para cada uma daqueles release planning também, né? Quais são os tipos de... Como é que a gente deixa, né? Eu deixo um arquiteto sempre na squad, ou deixo eles segregados, ou eles ficam participando, eles ficam unidos e eu vou, conforme a demanda, alocando eles na ideação, no desenho. Como é que acontece essa gestão dessas pessoas nessas atividades? Legal. Existe algum padrão também, não?
Eu não diria padrão, tá? Tem algumas recomendações e aí depende, né, Cláudia? Depende da empresa, do perfil, né? A nossa empresa, aí, falando de Ailos, ela é uma empresa que toca em vários domínios de negócio, né? E é um ambiente um pouco complexo porque a gente fala de empréstimo é uma coisa, quando a gente fala de investimento é outra diferente, né? Quando a gente fala de captação, é Pix, então tem uma variedade gigantesca de produtos. O sistema financeiro é assim, né? O que a gente faz na prática, né? A gente tenta especializar o arquiteto também em conhecimento de negócio. Então, como a gente não trabalha mais no modelo de projetizado, né? A gente não pega lá uma lista de projetos e sai tocando, né? Hoje a gente está trabalhando numa visão mais de produto. Então, cada produto tem seu, digamos assim, tem o seu trilho, né? Um trilho evolutivo do produto. Então, quem cuida daquele trilho, né? A gente procura alocar os arquitetos nos produtos similares, né? Que é daquela família de produtos que a gente chama. Isso é bom porque, né? Que mantém o conhecimento de negócio também com o arquiteto, né? Porque é mais complicado, por exemplo, alguém que nunca trabalhou, por exemplo, com limite de crédito, né? Ele sempre trabalhou com um produto, por exemplo, o RDC de investimento, né? Aí eu estou levando ele para uma linha de crédito limite, ele não conhece muito, né? Se eu aloco essa pessoa para trabalhar aqui, não que ele não vai conseguir atender, né? O arquiteto ele tem essa visão, essa capacidade de trabalhar e ser flexível nesse sentido. Só que vai ser muito mais produtivo se eu pegar um arquiteto que já trabalhou no produto, por exemplo, voltado para crédito e alocar nesse produto, né? Então, no nosso cenário e na nossa realidade, a gente tem feito isso. A gente tem meio que especializado os arquitetos para atuar em determinadas famílias de produtos, que é o que a gente chama de trends, né? A gente separou agrupou por trends que são famílias de produtos, digamos assim, tá? Mas por isso que eu comento, né, Cláudio, vai muito do tamanho da empresa, vai muito do porte do time de arquitetura, né? Se a gente tem muitos arquitetos disponíveis, é mais fácil de fazer esse remanejamento, né? Mas geralmente não é a realidade da maioria das empresas. Então, essa é uma opção bacana pelo fato de conseguir manter o conhecimento de negócio no profissional. E ele conhecendo o negócio, né? E quando a gente fala de arquitetura corporativa, o negócio é muito forte, né? Ele faz uma diferença gigantesca na eficiência de tu propor um desenho de solução para aquele produto, tá? Legal, obrigado, Ilan, obrigado muito. Eu também imagino que, sei lá, a gente deve ter uma explosão de projetos e depois de um tempo, eu imagino que isso deve meio que normalizar, né? Eu imagino, também não sei se isso acontece de baixar, de um dia, será que um dia a gente vai ter menos squads, vai ter menos projetos, menos demandas, será? Olha, não sei, se eu for falar pelo Ailos, né, eu tô há 11 anos na Ailos, eu nunca vi diminuir projetos, né? Sempre tem um volume muito grande todo ano. Aí eu diria até, digamos assim, é o lado bom de uma empresa que cresce, né? Então, se a empresa está em crescimento constante, é natural que o volume de projetos aumente, né? E cresça junto com a empresa também. Então, o quadro de pessoas aumenta e projetos também, tá? Então, eu acho difícil diminuir assim, tá, Cláudio? A não ser que, enfim, se a empresa está passando por alguma redução de quadro, alguma coisa assim, tá? Em geral, na empresa que tem muita tecnologia envolvida, principalmente agora, né? A gente estava falando aí desse cenário onde a TI está bem aquecida aí, né? E indo meio que na contramão de boa parte aí dos segmentos, né? Junto dessa pandemia, é muito difícil que a gente reduzir projetos que envolvam tecnologia. Pelo contrário, tá? Então, se tem um mercado que está bem aquecido e que tem muita vaga e falta gente capacitada, é o mercado de TI. A arquitetura nem se fala, tá? Se eu puder dar um recado aqui para quem está presente, não sei se provavelmente deve ter arquitetos aí também, que podem estar pensando em também atuar em arquitetura, é um mercado muito, muito aquecido, né? O profissional de arquitetura ele é muito valorizado e é disputado assim a dedo pelas empresas, tá? Os salários são bons, né, no mercado inteiro, assim, o profissional de TI é muito bem, de arquitetura em especial, né, muito bem requisitado aí pelo mercado, tá? Obrigado, Ilan. Ilan, eu imagino também que, assim, quando a gente fala em arquitetura corporativa, a gente só consegue perceber talvez a necessidade de botar arquitetura corporativa quando a empresa for corporativa, né, for grande, for gigante, ou tiver capacidades e sistemas que mereçam esse tipo de destaque, ou não, né? Mas eu imagino que no momento que você estava implantando a arquitetura corporativa, você deve ter passado por algum perrengue, né? Algum problema. Assim, de maneira geral, para falar para nós, assim, Uhum.
que foi de importante, ou quais são as lições aprendidas que você teve quando você começou a implantar a arquitetura corporativa? O que você acha que foi de suma importância? O que para nós não cometer a mesma gafe ou para você ajudar a gente a não cometer nenhuma gafe, né? Uhum. O que eu vejo, tá, Cláudio? Assim, quais são as empresas que têm arquitetura corporativa, né? Dificilmente tem uma empresa pequena que tem uma área de arquitetura corporativa. Não quer dizer que, eu sou uma empresa pequena, não vou olhar para o tema arquitetura corporativa. Muito pelo contrário, eu acho que tem que olhar. Agora, a arquitetura corporativa, ela pode ser evolutiva. Ela pode começar com uma sementinha lá sendo plantada, de repente, às vezes tem um cara só lá que olha para a arquitetura, né? Tem um profissional. Esse cara, ele pode ir construindo, né? Sabe aquela coisa de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então, o tema arquitetura, ele pode ser puxado por esse profissional, por exemplo, tá? Agora, o que é mais normal, né? Uma área robusta de arquitetura corporativa, geralmente se encontra-se em empresa de porte médio, porte grande, tá? Falar em dores, né? Algumas coisas que eu acho importante, assim, quando a gente for olhar para a arquitetura corporativa. Primeiro, né? Não se concebe uma arquitetura corporativa se não tiver um patrocínio da empresa, né? E quando eu falo patrocínio da empresa, não é da pessoa que está do seu lado especificamente, é a alta gestão, né? Aí o presidente tem que comprar a ideia, o diretor, né? O gerente, enfim, a alta gestão, ela precisa comprar a ideia. Se ela não comprar, não patrocinar, isso não vai para frente. Você não consegue implementar uma arquitetura corporativa na empresa onde a gente está falando de padrões de tecnologia, padrões de uso de referências e, na prática, a alta gestão não patrocina e acha um caminho mais rápido de fazer as coisas, por exemplo, né? Então, esse eu diria que é talvez o principal, Cláudio, o patrocínio da alta gestão. Outro aspecto que eu vejo aí também, falando da experiência que a gente tem, né, nesse tema, é a questão da capacitação, e isso é super importante, né? Eu citei alguns perfis aqui, né? Não são perfis fáceis de achar, mas um caminho que eu acho que dá para evoluir, né? Que a gente tem encontrado sucesso também é capacitar as pessoas, né? As pessoas precisam ser capacitadas para arquitetura, né? Não é uma coisa que de um dia para outro, assim, a pessoa vira arquiteto. Ele tem que ter conhecimento, obviamente, né? Ele tem que ter experiência em projeto, em tecnologia, mas ele precisa se capacitar, né? Então, a maturidade dos profissionais que vão atuar na arquitetura, ela é fundamental também para um processo de implantação com sucesso dentro das empresas, tá? Tu já citasse lá o BIAN, né? O BIAN é uma que mais? referência... TOGAF, o próprio aí, Ágil também, o cara tem que estar conhecendo, né? também, né? Aí tu tocou em alguns pontos, né? O BIAN é muito na referência aí para o sistema financeiro, né? Mas existe vamos chamar assim, algumas ferramentas, alguns frameworks de arquitetura corporativa que são mais conhecidas de mercado, né? A arquitetura corporativa começou com o Zachman, né? Então, quem quiser pesquisar na internet, Zachman vai aparecer bastante referência. Tem um que é mais usado, eu diria até que mais no Brasil também, que é o TOGAF, né? E aqui a gente tem, inclusive, certificação voltada para o TOGAF, né? Tem uma pessoa que é o Attila Belokin, né? Ele é uma referência no TOGAF aqui no Brasil. Aliás, é ele que trouxe a disciplina de TOGAF para cá, tá? Então, é a disciplina lá do Open Group, né? Da pesquisar aí na internet também. E eu sei que ele tem bastante treinamento voltado para arquitetura corporativa, ele prepara o profissional, inclusive, para certificação, tá? Então, tocando nesse assunto aí de certificações, essa é uma que eu acho que o profissional deveria evoluir, né? E, de novo, né, quem fizer, eu não sei se alguém já fez, o mais importante, assim, é olhar os conceitos da arquitetura e tentar aplicar à realidade da sua empresa, né? Não quer dizer que o que a gente implanta aqui na Argos é o que deve ser implantado em qualquer empresa, não. Tem que olhar com um olhar mais específico da realidade de cada empresa. Mas tem alguns padrões aí, algumas referências que podem ser utilizadas para isso. Tá? Eu diria que o TOGAF, né, e o Zachman são os mais conhecidos aí da arquitetura corporativa. Né? E o SAFe, no caso do Ágil lá. O SAFe já entrando agora com a pegada do Ágil, né? Perfeito. Perfeito, muito obrigado, Irlan. Tem Cláudio, não sei como é que... estamos com tempo aqui ainda, né? Tem uma imagenzinha que eu gosto sempre de compartilhar aqui nas nossas conversas, né? É muito comum, né? A gente fazer uma correlação de arquitetura com o mundo real, né? Então, por exemplo, eu posso construir uma casa
pegar um pedreiro e construir uma casa? Posso, né? Provavelmente o cara vai fazer a casa lá, vai funcionar, né? Vai ter teto, vai ter parede, vai ter tudo. Mas depois, quando a gente olha no longo prazo, aí o cara vai começar a ter alguns problemas, aí vai identificar, faltou isso, faltou aquilo, né? Ou até pior, né? Agora eu quero evoluir, né? Eu quero criar sei lá, um cômodo novo na casa, né? Como é que eu faço? E aí começa a ter os problemas, aí os problemas ficam maiores, né? Então é sempre bom fazer essa correlação, né? Para começar alguns projetos que envolvem o sistema, começa pela arquitetura certa, né? Mesmo que a gente não tenha, de repente a empresa não tenha um setor de arquitetura já consolidado, ou às vezes pode até ser o profissional mesmo que está trabalhando no desenvolvimento, mas ele olhar para as referências e padrões arquiteturais é de suma importância assim para construir soluções escaláveis, principalmente lá na frente, né? Senão, geralmente a solução ela tem vida útil curta, né? Chega, aparece uma solução que vai precisar se integrar com outra, não foi concebido para isso. Então, por isso que a gente fala, quando a gente fala em arquitetura, a gente tem que sempre olhar para o planejamento estratégico da empresa, né? Se a empresa não tem planejamento estratégico, dificilmente a gente consegue falar em arquitetura corporativa, porque tu não tem visão de futuro, né? Aonde a empresa quer chegar, né? A arquitetura a gente pensa, né, em estabelecer os pilares, os padrões, né, a base, olhando o futuro, né? Se a gente não tem um futuro claro, específico, a gente não consegue fazer muita coisa, tá? Aí eu queria só mostrar uma imagem aqui, Claudio, se tu me permitir, né? É uma que eu recebi até... Estou sendo pornográfica, não tem problema. Não, não é não. Essa aqui, essa eu recebi até pelo WhatsApp, eu achei engraçado, eu preciso compartilhar aqui com vocês, porque tem a ver com o nosso tema aqui de arquitetura, tá? Olha só isso aqui, ó. Eu não sei se alguém já tinha visto essa imagem, né? Quando eu bati o olho isso aqui, me veio à tona tudo que a gente conversa sobre arquitetura, né? Olha como a pessoa conseguiu fazer uma casa, né? Imagina que ele deve ter feito isso aqui, depois pensou em aumentar um pouquinho, né? Depois aumentou um pouquinho, e depois foi fazendo um puxadinho e tá aí, a casa tá em pé, né? Não sei se ainda tá em pé hoje, né? Olha essa escada aqui, por exemplo, né? Como é que foi projetada essa escada? Acho que alguém pegou, né? Começou a construir, para subir tem que fazer degrau, depois te vira o degrau, né? E tá aqui uma escada, não sei como é que seria a utilidade dela aqui, né? Olha essa aqui de baixo também, né? 2 mictórios. Como é que isso vai funcionar aqui, né? Aqui parte do princípio de que aquela lei de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço físico, né? Esse aqui teria problema com essa lógica aqui, tá? Então, só para descontrair aqui um pouco a importância de arquitetura na construção aí de... O Cassiano falou que quem fez temas. aquela casa ali foi o pai dele. Meu Deus, Cassiano, Não, avô, né? não me Avô, passa não essa foi avô. referência tua, cara. Eu quero ver como é que o cara desce daquela rede ali embaixo. Como é que o cara faz para ir naquela Ainda rede botou ali? a rede aqui, né, cara? Brincadeira, né? Tá em pé, acho que tá Milan, em pé, né? de maneira geral, deixa eu deixar esse desenho ali, de maneira geral, quando a gente pensa em arquitetura, né? Você falou de alguns malefícios de não ter feito arquitetura, né? Mas quais são os benefícios de ter feito arquitetura? Boa. O que eu ganharia agora e em longo prazo? Assim, de maneira geral, se você tem uma lista grande ou uma... Quais são os benefícios assim inerentes? Tipo, porque às vezes a gente quando vai, eu imagino, né? Quando a gente quer defender um projeto desse, a gente fala assim, pô, mas é que vai melhorar, mas melhorar o quê, né? O que sairia de ganho de um Eu projeto que diria, envolvesse arquitetura tem corporativa? vários, né, Cláudio? Tem vários. Eu posso citar assim, se a gente olhar para pegar só a parte de tecnologia, né? Quando a gente fala em desenvolver uma arquitetura que seja robusta, né? Pensando, por exemplo, em escalabilidade, né? Imagine que eu tenho um leque de produtos que atendem um leque de soluções que atendem meus produtos, né? E, por exemplo, eu vou pegar a realidade da Ailos aqui, a gente tem mais de 100 sistemas no total? Acredito que sim, né? Deve ter, se não, está próximo aí de 100, tá? Imagine se eu tenho... 33. Ó, pois é, já é mais do que eu imaginei aqui, né? Imagine que eu tenho que mudar um sistema desse, né? Como é que eu vejo o impacto que esse sistema pode ter no nosso rol de tecnologia aqui, né? Então, esse eu diria que é um dos principais, assim, a gente ter visibilidade, né? E a rastreabilidade ponta a ponta. Se eu tirar essa caixinha, esse componente aqui, eu sei onde eu vou impactar. O que que acontece? O que que quer dizer isso na prática, né? Eu consigo fazer uma análise de impacto, uma análise de risco muito mais rápida, muito mais assertiva, e consigo, obviamente, trabalhar minha estratégia de forma mais eficiente, né? Eu não sei se... Tem um exemplo bem comum que a gente brinca, assim, né?
Se tu tem um sistema que ele é muito acoplado, por exemplo, né, ele está todo amarrado dentro das próprias funcionalidades dele, é muito comum a gente botar uma vírgulazinha aqui na funcionalidade e o que é que acontece, né? Estraga uma coisa que tu nem imaginava, né? É como se eu estou aqui no meu escritório, né? Se eu bater um prego aqui na parede, vai cair um quadro lá na cozinha que não tem nada a ver, né? Então, assim, esse eu diria que assim, a rastreabilidade, a avaliação de risco, de impacto, né? É um dos principais olhando tecnologia, né? Consequentemente, orçamento, a visão orçamentária, né? De onde investir dinheiro, quanto custa, por exemplo, uma alteração de sistema, né? Se a gente tem uma arquitetura corporativa robusta, dá essas respostas de forma mais eficiente. Olhando para o negócio, né? A gestão do negócio ela fica muito mais eficiente também. Então, eles conseguem olhar a tecnologia como um aliado da entrega de negócio, né? E esse é o ganho que a gente consegue passar isso para as áreas, por exemplo, né? Então, se eu quiser, por exemplo, implementar um produto novo, né? Eu tenho aqui, se eu sei que existem APIs, né, disponíveis para mim, que entrega tais e tais funcionalidades, se eu, enquanto área de negócio, enxergar isso, eu posso pensar em um produto, por exemplo, de acoplar essa API aqui, né, integrar essa API com outro sistema de uma fintech que desenvolveu, com outra empresa, né? Como é que a gente dá essa visibilidade, por exemplo, né? Como é que eu dou esse poder para o negócio? Através da arquitetura corporativa. Então, a gestão disso aqui, né, enquanto arquitetura, ela traz uma série de benefícios. Eu diria que a parte orçamentária, risco, né, impacto, avaliação de, por exemplo, de complexidade na alteração de sistemas, né? Eu quero mexer só nessa partezinha, eu consigo ter a visibilidade perfeita, assim, do impacto que pode ter, né? Vai tocar em determinada nacionalidade, não, vai ser só esse impacto aqui, sabe? Então tem uma série de benefícios aí que a gente consegue vender bem, tá? Muito bem. Muito obrigado, Irlan. Nada. E aí, não sei, eu tenho mais umas perguntas aqui, mas não sei se o nosso tempo está me esgotando aí, né? Tô por vocês aí, tá? Também tá tranquilo, consigo seguir aqui. Você tinha comentado lá sobre os profissionais, né? Uhum. E aí eu tinha te perguntado sobre quantos profissionais tinha que ter, né? Se tinha que ser um negócio centralizado, descentralizado. Eu ainda fiquei confuso no sentido de né, um arquiteto, né? Uhum. Porque Legal. quando a gente vê o trem lá do momento ágil, se fala assim, tem um trem lá e o trem vai ter sempre um arquiteto acompanhando o trem em toda a parte do desenvolvimento até chegar nas Uhum. squads lá, ou a gente tem uma equipe Perfeito. centralizada de arquitetos e esses arquitetos vão estar disponíveis e participando de onde necessitar o projeto. Eu fiquei meio confuso se Não, legal. existe... Acho que eu peguei tua dúvida ali, Cláudio. Existem estratégias de atuação da arquitetura dentro de uma organização, tá? Eu diria que posso sintetizar em três, vamos dizer assim, né? A gente pode começar um trabalho de arquitetura mais centralizado, né? Tu usou uma palavra boa, acho que representa bem. O que é isso, né? Todos os papéis de arquitetura, né? Esses que eu citei aqui, eles estão totalmente centralizados numa área, né? Que é essa área de arquitetura. Qual que é o pró e o contra de um modelo desse centralizado, né? O pró é que a gente consegue ter uma gestão melhor, né? Então, a governança da arquitetura, ela fica mais facilitada, né? A gestão disso, a implementação dos padrões está mais facilitada porque, né? Está no time só, né? Fica mais fácil essa gestão. Qual que é o contra desse modelo que eu vejo, tá, Cláudio? Quando a gente fala de ágil, a gente fala de dar muita independência para as squads, né? Para eles tocarem as entregas ponta a ponta, né? Eu precisar decidir, por exemplo, em termos de arquitetura, a pessoa deveria estar lá para resolver na hora e tocar a bola para frente. No modelo centralizado, isso fica um pouco mais dificultado, porque sempre os arquitetos aqui estão na área, vão ter que chamar o cara para atender em determinado momento, né? Mas é um modelo, então vai muito da estratégia, tá? Outro modelo é o contrário, é o descentralizado, né? Os arquitetos, eles estão lá dentro da squad. Então, qual que é o pró e o contra também, né? De novo, né? Não tem certo, não tem errado. No modelo descentralizado, por exemplo, as squads conseguem ter maior autonomia. Então, eles conseguem... Pô, tem uma dúvida aqui que envolve arquitetura, né? Pô, arquiteto, vem aqui, me ajuda aqui. O cara resolveu, bola para frente e o produto vai para frente. Agora, a gestão da arquitetura como um todo, ela fica mais dificultada, porque
o cara decidiu uma coisa ali, como é que ele mantém os artefatos da arquitetura, sabe? Será que fez tudo correto conforme o padrão? Então, são prós e contras. E aí tem aquele modelo que a gente chama que é o meio de campo, digamos assim, é o que a gente chama de híbrido, né? Ele é o quê, né? A gente pode iniciar, por exemplo, centralizado, e aí captar algumas pessoas que estão lá na squads, né? Muitos chamam de tech leader, por exemplo, né? É muito comum hoje usar o termo tech leader, né? Então, o tech leader ele pode fazer como se fosse um braço da arquitetura dentro da squad. Então, a gente chega ao tech leader, ó, você vai exercer um papel de arquitetura aqui dentro. E a gente, enquanto arquitetura, a gente evangeliza esse tech leader para que ele abrace as questões de arquitetura, ele faça a governança, ele garanta que o desenvolvimento está seguindo a arquitetura definida, tá? Então, eu diria que 3 modelos, assim, resumindo, né? Um mais centralizado, um mais descentralizado e um que a gente chama que é o modelo híbrido, em que a gente usa um braço do pessoal que está em sistema para fazer essa ponte ali com os entregáveis, beleza? Nossa, muito bem, Ila, muito bom, muito bem explicado, cara, entendi. Qual que você usa na Aeros lá? A gente está começando com um modelo híbrido, né? A gente estudou bastante, né? E estamos com um modelo mais híbrido. Isso muito pelo que tu falou aqui, né? A gente não tem tantos arquitetos para a quantidade de squads. Então, a gente está usando algumas pessoas que a gente entende como chaves, assim, que poderia botar o papel de arquitetura, e é esse modelo que a gente está estruturando e está perseguindo daqui para frente, tá? Muito bom, Renan. Eu já estou bem satisfeito. Acho que não tenho mais questões. Não sei se o pessoal aí tem alguma questão, quer fazer algum comentário, alguma pergunta ainda adicional. Oi, pode falar. Não sei quem que levantou o braço. Eu, Thiago. Thiago. Boa noite, professor. Boa noite, Irla. Boa noite. Eu queria aproveitar essa questão ali de arquitetura, né, em questão de estrutura e, tipo assim, implementação em uma empresa, né? Assim, eu estou fazendo análise de desenvolvimento de sistemas e, no caso, assim, nós estamos aprendendo, é muita coisa ainda com o cloud agora, mas a minha dúvida é a seguinte, tá, eu me formo, aí eu tenho uma noção, né, um conhecimento do conceito, de como é que funciona a estrutura, a forma estratégica de se desenvolver uma arquitetura de sistemas. Só que eu queria saber qual que seria, não sei se talvez tenha alguma dica para a questão de como é que faz para se adaptar à realidade das empresas. Porque, assim, tem muitas empresas que a pessoa entra, é contratada e elas não têm um know-how tão grande, uma estrutura tão grande. Assim, óbvio que tem essas grandes empresas tipo Aeros, né, Philips, enfim, né, as seniors da vida que tem já tudo um mercado bem estruturado, mas digo assim, para as empresas que não têm isso, né? Tipo assim, eu entrei, tipo assim, quais seriam os pontos mais fortes, evidentes, que talvez facilitariam na estruturação desse tipo de arquitetura e até metodologia e ideologia, assim, né, para fazer isso crescer, entende? Show. Uma boa pergunta, Thiago. Tu tocou num ponto importante, né? Nem toda empresa já começa com um time de arquitetura, né? Mas a recomendação que eu dou é assim, né? Tenta não queimar etapas, tá? A gente começa, o papel do arquiteto, ele parte do princípio que a pessoa já passou por um processo de experiência aí voltado para desenvolvimento, de análise, né? Então, eu começaria por aí, fazendo o papel de analista de sistema, desenvolvendo projetos, mas sempre trazendo o assunto arquitetura na pauta, né? Então, esse exemplo que tu citou é o que acontece com a maioria das empresas, e geralmente o profissional que ele entra com essa pegada, né, que traz isso para a mesa, diante dos demais times, provavelmente quando essa pessoa vai ser a pessoa que vai estruturar a arquitetura corporativa dentro da empresa, né? Ele vai puxando e quando tiver uma situação que a empresa já cresceu, já consegue montar um time de arquitetura, provavelmente essa pessoa é a que vai puxar o tema, tá? Vai puxar o time e vai trabalhar na área de arquitetura. Então, boa parte dos arquitetos, eles vieram do time de sistemas, eles participaram de projetos, né? Tiveram uma bagagem maior e passaram a atuar enquanto arquitetura, tá? Então, a recomendação que eu dou, assim, não chega já, agora vamos criar um time de arquitetura, né? Dá um passo de cada vez, né? Vai trabalhando até para ganhar experiência em projetos mesmo, na execução de projetos, nos temas relacionados à arquitetura que vão surgir dentro do projeto, né?
Vocês vão estar discutindo arquitetura, mesmo não existindo o tema arquitetura, né? Quando se consegue um projeto, o analista vai tocar nesse tema e assim, puxa o tema, sabe? Discute o tema, fala da importância do tema dentro da empresa e, cara, muito provável, né? Se tu tem essa pegada, por exemplo, e tu vai chegar numa empresa assim, tu vai ser a pessoa que vai estar criando uma área de arquitetura dentro da empresa, e vai estar atuando como arquiteto, tá? Então, essa é a recomendação que eu dou, tá? E isso mais as certificações, tu sugere? Eu também, certificação também é bom, né? Certificação também, né? Eu não deixaria, né, de procurar uma faculdade, né? Eu acho que a faculdade, ela dá uma visão muito generalista, assim, né? Ela dá uma visão muito completa, né? As certificações, ela entra num viés mais específico, né? Ela é mais voltada para uma tecnologia específica, para um tema específico, né? E tecnologia e tema dentro de TI, ela geralmente ela tem vida útil curta, né? Ela tem um momento, depois essa tecnologia passa para outra, né? Sai de moda, cai outra coisa. Não elimino, eu acho muito importante fazer certificação, né? Ela mantém um grau de especialidade muito forte, mas eu acho que não deve eliminar a faculdade, né? A universidade, ela dá uma visão muito ampla, assim, da área em si, tá? Irlan, o professor Manuel fez uma pergunta ali, falou assim, nesse modelo híbrido que vocês estão adotando, também está sendo utilizada a estrutura de guildas, tribos, por domínios de conhecimento? Sim, as guildas são dois temas ali que a gente toca, né? Domínios, a gente tem domínios de negócio, né? A gente agrupa aí, inclusive, os projetos por domínio, né? A arquitetura corporativa, por exemplo, a gente organiza todos os artefatos baseados em domínio, né? Então, por exemplo, quando eu quero chegar na informação de uma API específica de um produto, eu estou partindo de um domínio de negócio. Então, eu parto lá do crédito, eu parto do investimento, e eu chego nesses artefatos, né? Então, para isso, sim. Guildas, como é que a gente está trabalhando guilda, tá? A gente está estruturando um modelo de guilda muito voltada para um tema, né? O guilda a gente está usando muito no conceito assim, né? A gente tem um tema para discutir, né? E a gente abre a discussão para quem queira participar. Então, a gente, por exemplo, a gente teve, inclusive, esse mês de setembro a gente teve uma guilda, e no mês passado a gente teve outra guilda, né? Esse mês especificamente, o que a gente fez, né? Qual foi a dinâmica que a gente fez? A gente trouxe um tema da arquitetura, nesse caso era a esteira DevOps, né? Estava falando de desenvolvimento com DevOps. Então, tem um arquiteto na nossa área que está à frente desse tema, né? E aí a gente manda o convite para quem queira participar. Então, a gente abre a agenda para quem queira participar. Então, eu não convido a pessoa específica, eu deixo aberto. Quem quiser participar, né? E aí é muito bom digamos assim, utilizar essa técnica de guilda, porque a gente começa também a identificar as pessoas que estão mais antenadas com o tema, né? E de repente tem alguém lá que pode estar exercendo um papel de arquiteto, por exemplo, né? Ou um tech leader, né? Então, a gente abre o tema para quem queira participar, né? E aí a gente traz muito no nível de mais um bate-papo mesmo sobre aquele assunto. Então, geralmente a gente faz ali no final do dia, quando o expediente já está mais acabando, e aí a gente começa a falar sobre determinado tema, tá? Esse mês, por exemplo, a gente fez uma guilda técnica, né, voltada para a esteira de DevOps, e participou gente da operação, gente de sistema, gente de infraestrutura, da arquitetura, gente até POs participaram, né? Isso é muito mais voltado para o negócio também, porque queria entender como é que o processo de entrega, né, contínua ia funcionar. Então, a gente tem usado muito isso, tá? As agendas de guildas, estamos estruturando, né? Eu diria que muito no sentido que a gente já começou a usar e um meio que a gente vai utilizar daqui para frente também para discutir tecnologia, principalmente, né? Muito obrigado, Irlan. Irlan, cara, eu não sei nem como agradecer você ficar aqui 1h30 com a gente, explicando e ainda ter os materiais para dar um exemplo bem didático para nós, cara, foi excepcionalmente bacana ver como é que essa parte está sendo usada na vida real, né? Foi muito show, cara, eu só posso agradecer de coração aberto, sabe, em nome do Senac, em nome dos alunos que estão aqui, foi excepcional, para mim foi excepcional, né? Cara, eu estou muito feliz, eu acho que trouxe uma série de insights aqui para a turma, até o pessoal pensando em trabalho TCS ano que vem, de repente pensar num projeto de mais alto nível, de mais alto, chegar numa parte mais corporativa, né? mais estratégica, é uma coisa que a gente que é de TI fica meio míope nisso, né? Sempre foi muito delegado para de negócio, esse tipo de coisa. Mas estou de coração aberto, muito, muito agradecido por ter vindo aqui, compartilhado esses teus slides, esses teus documentos com a gente, cara, muito feliz.
E em nome do Senac, eu queria agradecer você, cara, e agradecer a sua presença, sua participação aqui, cara, muito legal. Não seja por isso, tá, Cláudio? Para mim, assim, falar de arquitetura corporativa, arquitetura em si, para mim é prazeroso, né? Então, não estou olhando aqui o horário, não estou olhando nada disso, ficaria horas e horas aqui. Então, eu agradeço a oportunidade, tá? E fico muito honrado aí de ser chamado aí pelo Senac para estar falando sobre isso também, tá? Fico aberto aqui também, se alguém quiser explorar o tema mais a fundo, quiser conversar também, estou totalmente aberto, eu deixo meu LinkedIn aqui, tá, pessoal? Se alguém quiser aprofundar em algum tema, enfim, quiser falar sobre arquitetura também, para mim é muito prazeroso, né? Fico à disposição aí de vocês também, tá? Muito obrigado. Elan, sucesso. Gente, boa noite. Muito obrigado pela participação, sucesso. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tá?